It's getting cooler every step of this way, and I feel like I'm all alone, but I gotta carry on. I know this feeling's right, and I'll never lose my sight. My heart exploded, man, exploding, because the bad I see the sun, and it's setting me apart from this new society. When there's no place for me, I walk. Fucking run! This is my life! This is also my strife! And if I can't understand this, I'm gonna leave you behind. If I fight and know it will, if I got another one will, if I'll never turn my back, if I'll be on the attack, if I'd like to change your ways, if I'm gonna fuck your ways. I've told you all it is, and that's why I feel like this. I won't run. I won't fucking run. The insurrection, it's on the rise. Join the fight. This is my life. This is my life. These are my ways. The way I love, the way I hate. Nothing takes like time. Nothing goes to your drive. That's the sun and so it is. Different man wants to be. Green and Paul made everything. Blind but consumer. And understand, can't you? And look fight. What you? We are the ones. Fight them. We are the ones. Fight them. Fight them. We have to find our own head. We are the ones. Fight them. Fight them. Fight them. We have to find our own hands. Don't kill my life.
bloodshot eyes, but the business is smoking inside. Blowing up like a killing in the air. Well, I know you just don't care. I wanna be with you, but not with your phone. Something goes on for days, it's gonna do us both. Man, I'm a smoker's wife, and give you the right to disrespect me. And the smoke inside, the single straight advice. It's time we must unite, do it for all of us. Stop smoking inside. Stop smoking inside. You're laying down, too weak to even speak. I see your lifted eyes, crying, looking for me. I wish that I could help you, but I can't stop a war. I watch you helpless, lying there, it's just not fair and sad. I find this is so hard, there's nothing I can do to stop it. I just turn away, I feel so fucking weak, watching you cry and lose the glance on the TV screen, so far away from me for less. I watch it all happen again, play broke on my TV, night after night, day after day. Man, I'm so scared. Today I saw them again, but I felt nothing. Can you believe me? Not a fucking thing. I followed you so hard. There was nothing I could do to stop it. I just ran away. I felt so fucking weak, watching you cry and bleed with my hands on the TV screen, so far away from me. Home's not enough fight if you listen walk away and have to walk this into our home. Every fucking night again. She knew that he was coming when she saw the group of men came near. They kissed her and got tight, but her leg disappeared. I wanna stop her heart, just cut her out behind. She'll never be the same. A string of fear and shame, the full of blood. Home's right, listen up. She'll never learn, and she will never be the same again. The same again. That night there was a big day. I did should have been to kiss her money. They ripped and beat the hell out of her. They said she asked for it, and think she got a she deserved. They just turned off the fucking bridge to make the devil over. I wouldn't find her heart,
so sad when I see that you turn your head away and pretend all is okay. I could not believe my eyes when I saw you run and hide. How could I be so naive? I wanted you to be just like me. We made our choices, went separate ways, but I still love you. When I recall those days when we were together and we thought we would fight forever together, I guess we should have been for you. For you. Now I have double thoughts anytime I meet someone new. The same fucking prejudice, I can't expect too much from you. I want you to never lie, to keep friends right by my side. I need you to be yourself, I love you the way you are. We made our choices, went separate ways, but I still love you. When I recall those days when we were together and we thought we would fight forever together, I guess we chose the best for you. Now I've got my own side. I know what's wrong, I know what's right, and we'll do our best this time. Together, we made our choices, went separate ways, but I still love you. When I recall those days when we were together and we thought we would fight forever together, I guess you chose the best for you. So tear down those walls with me. I'll reach your hand to help you see. There is so much more you can do. I know it's not easy, but I'm here for you. I'll be there to back you up, help you up and cheer you up, 'cause I believe so much in you. I can't be wrong this time. Be wrong this time. Be wrong this time. Be wrong this não tens nada a ganhar. Por que sangue, nunca mata por comer o sangue, não vais afogar. Por seguir esta missão, tu também irás morrer. E eles choram, e eles gritam, e tu ficas a perder. E eles sofrem, e eles morrem, e continuas a comer. Muito podes te fazer. Quando a máquina assassina que massacra sem parar, deixa de participar. Não levantes de tudo odiar. E eles choram, e eles gritam, e tu ficas a perder. E eles sofrem, e eles morrem, e continuas a comer. E eles correm, e eles nadam, tu ficas a ganhar. E eles voam, e eles vivem, e melhor vai viver. Porque podem viver em paz. Não podem viver. Porque podem viver em paz. Não podem viver. Eles vivem,
viver. Venham, fugido da guerra e da fome numa terra devastada. Para trás ficou minha casa e a família que eu tanto amava. E agora, sozinho no mundo, à procura de uma vida melhor. Sinto na pele o racismo e a xenofobia. Sou explorado e humilhado porque sou de cor. Porque eu só quero viver em paz. Porque eu só quero viver em paz. De país em país, sou empurrado e escorraçado. Quando tento escapar às misérias e guerras, à morte e à fome que a Europa ajudou a criar. Sou escravo moderno, mão de obra barata, ilegal para repatriar. Ou sou um homem de respeito e dignidade, como tu capaz de cantar, chorar e amar. Porque eu só quero viver em paz. Porque eu só quero viver em paz. Oprimido, explorado, infeliz e vitimado. Porque eu só quero ser feliz. Dignas de viver onde eu bem quiser. Porque eu só quero ser feliz. Porque eu só quero viver em paz. Porque eu só quero viver em paz. Então chegamos em 95 e 84 e ainda está para vir. O tempo passa, a tensão aumenta, a Babilônia vai vir. Terra escura, mas o sol não se pôr. Venham, vamos descansar enquanto o sol não brilhar. Diga a ordem mundial do Rádio Didático. Camuflado dos fins, ficam os meios que eu dou ao lado, é revelado. Quando vejo o caminho que sabor a seguir, quando vejo os jovens começar a lutar, quando vejo alguns começar a agir, são vozes a rir, não vou evitar. Já está escuro, mas o sol não se pôr. Chega, vamos descansar enquanto o sol não brilhar. Vai o sol brilhar. Olha a pressão, olha a coração, a calor. Vai o sol brilhar. E é como uma chama que nunca se apaga em ti. Vai o sol brilhar. E em todas as cidades para a frente, eu nunca por um mundo melhor. Vai ver o sol a brilhar. Vai ver o sol brilhar. Vai o sol brilhar.
de mim, algo não vai morrer. A minha amizade é por ti, algo há de ser sempre assim. Porque estes tempos não vou esquecer. Nossa amizade não irá morrer. Nas tuas mãos tens o poder dos teus amigos não esquecer. Ser verdadeiro, ser fiel e nunca deixar de ser tu mesmo. Tanto já esqueci, amizade esteve a voltar. Tu estás sempre no meu coração, então para me vai separar. Porque estes tempos não vou esquecer. Nossa amizade não irá morrer. Nas tuas mãos tens o poder dos teus amigos não esquecer. Ser verdadeiro, ser fiel e nunca deixar de ser tu mesmo. O veganismo é uma maneira de viver livre de crueldade, que permite a produção de mais comida num mundo com menos sofrimento, com reduzido custo para o planeta. O veganismo é uma forma de boicote. Para a maioria dos vegetarianos, o boicote será permanente, para sempre, visto que uma vez que conseguiram deixar de comer carne, não conseguem mais aprovar o massacre de animais para satisfazer os desejos triviais dos seus paladares. Até que cada um de nós boicota a carne e todos os outros produtos de origem animal, estamos, cada um de nós, a contribuir para a existência, prosperidade e crescimento da criação intensiva e todas as outras práticas cruéis de criação de animais para comida. Agora, temos a oportunidade de realmente fazer alguma coisa, em vez de simplesmente falar e desejar que os políticos façam alguma coisa. É tão fácil tomar uma posição frente a assuntos banais, mas especicistas, tal como os racistas, revelam-nos toda a sua maneira de ser quanto os assuntos sobre os quais têm de tomar uma atitude ficam mais próximos de casa. Protestar contra as touradas, contra comerem cães na Coreia ou contra o massacre de focas bebê no Canadá, enquanto continuas a comer ovos de galinha que passam toda a sua curta vida encaixadas a monte em pequenas jaulas, ou enquanto continuas a comer carne de um vitelo que foi roubada à mãe ao nascer para que tu possas beber o leite que era para ele, é como denunciar o apartheid na África do Sul enquanto pedes aos teus vizinhos para não venderem a casa aos negros. Para tornar este boicote mais forte, não devemos ter vergonha na nossa recusa em comer carne e produtos de origem animal. As pessoas vegetarianas nas sociedades omnívoras são constantemente incomodadas com perguntas sobre as razões pelas quais começaram com esta dieta. Isto pode tornar-se chato, mas também é uma boa oportunidade para explicar às pessoas crueldades das quais podem não ter conhecimento. Se um boicote é a única maneira real de parar com a crueldade e com a exploração animal, então todos nós devemos encorajar o máximo número de pessoas possível a juntar-se a este boicote. E nós só conseguimos ser eficazes neste campo se nós próprios dermos o exemplo a seguir pelos outros. O vegetarianismo é mais forte e seguro do que a maioria dos outros boicotes e protestos. Uma pessoa que boicotasse produtos vindos da África do Sul, de maneira a quebrar o apartheid, nada consegue, a menos que esse boicote fosse mundial e forçasse economicamente os sul-africanos brancos a mudar as suas políticas. Mas os veganistas sabem que estão, pelas suas ações, a contribuir para a redução no sofrimento e massacre de animais, mesmo que em tempo de vida não vejam esse boicote ser alargado às massas e assistir ao fim da crueldade. Mas não são só os animais não humanos que beneficiam deste boicote. Neste momento, milhões de pessoas em muitas partes do mundo não têm o suficiente para comer. Uns milhões mais têm quantidade suficiente, mas não têm a comida certa. Principalmente não têm a quantidade que precisam de proteínas para terem saúde. A questão é: será que os métodos de produzir comida por tantas nações está a contribuir para a solução da fome no mundo? Ou será que está a contribuir para precisamente o contrário? Todo animal necessita de comer para crescer até atingir o tamanho e peso considerado indicado para depois ser morto e posteriormente comido pelos seres humanos.
Quanta da proteína na sua comida o vitelo usa e quanta sobra para os seres humanos? A resposta é surpreendente. São necessários 9,5 kg de proteína vegetal para produzir meio quilo de proteína animal. Recebemos menos de 5% do que aplicamos. Não admira que Francis Lapé chamasse a criação de gado uma fábrica de proteína ao contrário. Podemos pôr este assunto de uma outra maneira. Admitindo que tínhamos um acre de terra fértil, nós podíamos usar esse acre para plantar plantas com alta qualidade de proteínas, como ervilhas ou feijões. Se fizéssemos isto, nós só obteríamos entre 135 a 230 kg de proteína do nosso acre de terra. Alternativamente, poderíamos usar o nosso terreno para fazer uma colheita para alimentar animais, e mais tarde mataríamos e comeríamos. Dessa maneira, ficaríamos, no fim, com apenas entre 18 e 20 kg de proteína do nosso pedaço de terra. É mesmo interessante ver que, apesar de a maioria dos outros animais domésticos produzem mais proteína do que a vaca, essa vantagem não é nada significativa quando pensamos na quantidade enorme de proteína que podemos produzir num acre de terreno. Por isso, a maioria das estimativas concluem que os alimentos vegetais rendem cerca de 10 vezes mais que as proteínas por acre do que a carne, apesar deste número variar, atingindo por vezes valores tão altos como 20 vezes mais. Se em vez de matarmos os animais e de comermos a carne deles, usarmos apenas o seu leite e ovos, nós melhoramos consideravelmente o investimento. Mas mesmo assim, a maneira mais eficiente de produzir leite e ovos não chega a render 1/4 da quantidade de proteína que obteríamos através de alimentos vegetais. Claro que as proteínas são apenas um dos muitos nutrientes necessários. Se comparássemos o número total de calorias em alimentos vegetais com alimentos animais, a comparação continua a ser a favor das plantas. As implicações de tudo isto na situação alimentar do mundo são assustadoras. Em 1974, Lester Brown, do Overseas Development Council, estimou que, se apenas os americanos reduzissem o seu consumo de carne em apenas 10% num ano, isso libertaria pelo menos 12 milhões de toneladas de alimento vegetal para seres humanos, o que é o mesmo que dizer que alimentaria 60 milhões de pessoas. Don Paulberg, que foi assistente do secretário de Estado da Agricultura dos Estados Unidos, disse que, reduzindo a criação de animais nos Estados Unidos para metade, haveria alimento vegetal para acabar com o déficit de calorias em todas as nações subdesenvolvidas não socialistas 4 vezes. Sem dúvida alguma, a comida utilizada na produção animal para os países ricos do planeta seria suficiente para que, se fosse bem distribuída, acabar com a fome e a subnutrição do mundo inteiro. Criar gado para alimento pelos métodos utilizados não contribui em nada para resolver o problema da fome no mundo, muito pelo contrário. A produção de carne também ajuda a esgotar outros recursos. Alan Durning, um pesquisador do World Watch Institute, calculou que meio quilo de carne de bovinos criados intensivamente custa 2,3 kg de grãos, 11.300 de água, a energia é igual a 4,5 litros de gasolina e cerca de 16 kg de solo impróprio para mais culturas. Mais de 1/3 dos Estados Unidos está ocupado com pastagens. Mais de metade da produção agrícola são grãos para a alimentação de animais criados em cultura intensiva. Assim como mais de metade da água gasta nos Estados Unidos é também para a criação animal. Ou seja, mais alimentos vegetais desperdiçados, mais água gasta, mais energia para produzir carne do que vegetais, mais proteínas e mais calorias gastas do que produzidas. Meio quilo de carne precisa de 50 vezes mais água do que 1 quilo de aveia. A revista Newsweek descreveu isto graficamente quando disse que a água para criar um bovino de 450 kg afundaria um navio de guerra destroyer. As exigências da produção animal estão a secar os vastos lençóis de água subterrâneos, dos quais dependem muitas regiões secas da América, Austrália e outros países. Nas terras para o gado que se estendem desde o Texas ao Nebraska, riachos e postes de água continuam a secar, à medida que o grande lago subterrâneo Ogallala Aquifer, outro recurso que, como o petróleo ou o carvão, demoraram milhões de anos a criar, continua a ser usado para produzir carne. Também não nos podemos esquecer o que a produção animal faz à água que não usa. Estatísticas da British Water Authorities Association mostram que houve mais de 3.500 acidentes com quintas industriais apenas em 85. Mais de metade dos casos em tribunal, devido à poluição de rios, são contra produtores animais. Mas isto não surpreende ninguém, pois uma modesta fábrica de ovos com 60.000 galinhas produz todas as semanas 82 toneladas de estrume, e na mesma semana 2.000 porcos farão 27 toneladas de estrume e 32 toneladas de urina.
Apenas as fábricas holandesas produzem por ano 94 milhões de toneladas de estrume, mas apenas perto de 50 milhões poderão ser absorvidas seguramente pela terra. O excesso, só na Holanda, foi calculado que daria para encher um comboio de mercadorias desde Amsterdão até às costas mais distantes do Canadá. Apenas nos Estados Unidos, os animais das quintas produzem 2 bilhões de toneladas de estrume por ano. Isto só com os animais dos Estados Unidos. Cerca de 10 vezes o que produz toda a população humana. Mesmo depois de tudo isto, o que causa mais problemas a nível do planeta é a desflorestação, a maior loucura causada principalmente pela procura de carne. Na Costa Rica, Malásia, Brasil, Colômbia, Tailândia e Indonésia, as florestas tropicais estão a ser mortas para criar lugar para o gado pastar. Mas a carne produzida aí não vai beneficiar em nada as pobres populações desses países. Em vez disso, é vendida aos que vivem bem das grandes cidades ou é exportada. Nos últimos 25 anos, praticamente metade das florestas tropicais da América Central têm vindo a ser destruídas, principalmente para a criação de gado para a América do Norte. Talvez 90% de todas as espécies animais e vegetais do planeta vivam nos trópicos, muitas delas ainda desconhecidas pela ciência. Se a desflorestação continuar ao ritmo atual, todos esses animais e plantas serão empurrados para a extinção, e no ano 2010 quase nada restará das florestas tropicais, o maior pulmão da Terra. Em adição, limpar essas terras causa a erosão dos solos. Os campos limpos proporcionam cheias e inundamentos fáceis. Os camponeses não têm mais lenha para combustível, e a chuva pode começar a cair com menos frequência. Estamos a perder estas florestas logo agora que se começa a perceber como elas são cruciais para a vida na Terra. A maioria das pessoas já ouviu falar da ameaça ao planeta pelo efeito estufa, causado principalmente pelos crescentes níveis de dióxido de carbono na atmosfera. As florestas armazenam grandes quantidades de carbono e a destruição da floresta que resta vai intensificar o efeito estufa. Se não houver uma descida brutal na procura da carne no mundo, a única hipótese jaz numa reflorestação das florestas em larga escala, combinada com outras medidas para reduzir o lançamento de dióxido de carbono para a atmosfera. Se falharmos nesta última hipótese, o problema cada vez se está a tornar maior, querá dizer que, nos próximos 50 anos, teremos secas generalizadas, mais destruição de florestas devido a alterações climatéricas, a extinção de inúmeras espécies incapazes de se adaptar aos novos habitats e o degelo das camadas polares, que fará subir o nível das águas do mar e inundará as cidades costeiras e planícies. Um aumento de 1 metro no nível das águas do mar inundaria, por exemplo, 15% do Bangladesh, afetando só nesse local 10 milhões de pessoas, e ameaçaria a própria existência de algumas ilhas-nações do Pacífico, como as Maldivas, Tuvalu e Kiribati. As florestas e os animais criados ao ar livre competem pela mesma terra. O apetite destruidor das nações mais ricas por carne significa que, no fim de tudo, que o negócio pode pagar mais do que aqueles e aquelas que querem preservar ou recuperar as florestas. O que está em jogo é o futuro do planeta por causa de uns hambúrgueres. Até agora, falámos nas razões ecológicas, sociais e políticas para nos tornarmos veganistas. E a parte moral do assunto? Se um ser sofre, então não há qualquer justificação moral para não se levar esse sofrimento em conta. Vamos falar da capacidade de sofrer. É essa capacidade que nos faz decidir que animais não matar. É um ponto importante, mas não o principal. Não te podes esquecer que se eu te matasse sem te sofrer, isso não o tornaria certo. Com os pássaros e mamíferos, a prova de que sofrem é esmagadora. Os répteis e peixes possuem um sistema nervoso que apresenta diferenças dos sistemas nervosos dos mamíferos em alguns pontos, mas partilham a estrutura básica. Os répteis e peixes mostram muito do comportamento face à dor que os mamíferos mostram. Na maioria das espécies assistimos mesmo à vocalização, se bem que não seja audível aos nossos ouvidos. Os peixes, por exemplo, soltam sons vibratórios e diferentes sons têm sido distinguidos por cientistas, incluindo uns que indicam alarme e perigo. Em 1976, a British Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals lançou um inquérito independente sobre a caça e pesca. Nesse inquérito, procurou-se inquirir se os peixes sentem dor, e foi concluído inequivocamente que as provas de dor nos peixes são tão fortes como as provas de dor em qualquer outro animal vertebrado. A morte de um peixe pescado é muito mais dolorosa que, por exemplo, a morte de uma galinha, simplesmente porque os peixes são tirados para fora da água e deixados a sufocar. Devido às suas guelras apenas poderem extrair oxigênio da água,
os peixes fora da mesma não conseguem respirar. O peixe à venda no supermercado onde costumas ir foi deixado morrer lentamente, sem ar, durante horas, e se era um peixe de águas profundas, pode mesmo ter morrido por descompressão. O fundamento ecológico para não comer peixe é bem diferente do da carne. É que os oceanos estão rapidamente a ficar sem peixe. As modernas frotas de pesca costumam apanhar o peixe com redes muito finas de arrasto, arrastando tudo à sua passagem. As espécies sem valor comercial para os pescadores são consideradas lixo e atiradas mortas borda fora. Muitas vezes esse lixo chega a ser metade da pescaria. Essas redes, além de arrastar muito do antes intocável fundo do mar, quebram a frágil ecologia dos oceanos. Tal como todas as outras formas de produção animal, a pesca também gasta mais energia do que aquela que produz. As redes usadas para apanhar os atuns apanham todos os anos milhares de golfinhos, prendendo-os debaixo d'água, afogando-os. A indústria pesqueira dos países mais ricos tornou-se em apenas mais uma forma de redistribuição dos pobres para os ricos. Mas será que o uso de ovos e leite não é justificável? Nós sabemos que a indústria dos ovos é uma das mais brutais e intensivas formas de criação animal, explorando as galinhas de uma forma bárbara, de maneira a render o máximo número de ovos com os menores gastos possíveis. A nossa obrigação em boicotar mais esses frutos da exploração animal é tão forte como a obrigação de boicotar a carne de porco ou galinha. Mesmo quando se tratam de ovos de galinhas criadas ao ar livre, não devemos esquecer que mal estas baixam a sua produção de ovos e a sua subsistência deixa de ser rentável, são logo chacinadas e comidas. Não nos podemos esquecer que, tal como o leite, os ovos não são propriedade dos humanos. Já reparaste que as únicas pessoas que criam galinhas fazem-no para lhe roubar os ovos e mais tarde a vida? O leite e os produtos feitos a partir do leite, como o queijo e o iogurte, levantam problemas diferentes. Como sabes, a indústria dos produtos lácteos arruína a vida das vacas e das vitelas em muitas maneiras. A necessidade de engravidar a vaca, a separação da cria da mãe, os problemas ecológicos falados atrás, o aprisionamento nas quintas industriais, os problemas de saúde e stress, as injeções de hormonas de crescimento bovino e antibióticos. Fazendo as compensações necessárias, não há problema em deixar de beber leite. 2/3 da população mundial não consegue digerir leite. Realmente, em muitas partes da Ásia e África, todo o leite que consomem durante a vida é o leite humano, dado pelas mães aos filhos e filhas. Muitos dos adultos destas partes não conseguem digerir a lactose do leite, ficando doentes quando o bebem. Os veganistas, então, estão totalmente certos quando dizem que não devemos consumir ovos e produtos lácteos. Sem dúvida alguma, temos que reconhecer que são as demonstrações vivas da praticabilidade e dos argumentos nutricionais corretos de uma dieta que é totalmente livre da exploração de outros animais. Eliminar o especicismo dos hábitos alimentares de uma pessoa é algo difícil de fazer de uma vez só. Cada pessoa precisa de um certo tempo para fazer esta mudança. O que eu te peço é que não tomes isto como uma desculpa para a tua preguiça, pois isso significa perpetuares o assassinato em massa de animais inocentes e a destruição da terra e todos os seus habitantes. Peço-te sem dúvida alguma que tomes a tua vida nas tuas próprias mãos e comeces a viver de uma maneira consciente e responsável. A mais urgente tarefa do movimento de libertação animal é convencer o número máximo de pessoas a dar este passo, para que o boicote se estenda cada vez mais e ganhe atenção. O principal inimigo é a ignorância estendida a milhões de pessoas e perpetuada por aqueles que têm interesses na exploração animal. Lê e informa-te, dá um passo em frente. O X-Ato, tal como milhões de outras pessoas no mundo, são veganistas, não consumindo qualquer produto de origem animal. Para mais informações sobre este assunto, escreve-nos para o apartado 3116 2745 que é luz. Repito, 3116 2745 que é luz. Obrigado pela tua atenção e paciência. Fica bem.